Bom dia, pessoal. Eu me chamo Solange Guimarães, sou escritora e estou novamente aqui para falar de um livro. É o meu segundo livro, que na verdade foi o primeiro livro que eu escrevi, mas que ficou engavetado, porque o primeiro livro que eu consegui lançar, que foi um romance com fundamento histórico sobre a Força Aérea Brasileira num geral, mas que em especial se tratava da Base Aérea de Fortaleza por causa da sua história e por estar bem mais próximo de mim, que moro em Aracati, no estado do Ceará. Então, quando eu escrevi Base Aérea de Fortaleza, Contos Memoriais de Albertina, muitas pessoas não entenderam o porquê de o nome Albertina. Outro dia eu posso até falar sobre isso, mas hoje eu estou para falar deste, especificamente. Base Aérea de Fortaleza, a versão sem romance. Autoria pelo Clube de Autores, que é um site de autopublicação. Este é um livro curto. Ele contém apenas 152 páginas. É dedicado em memória de Alexsandro Bosco Prado, que foi uma das pessoas que mais me ajudou a construir esse livro. E que dias após a gente ir conversar, ele num voo de treinamento faleceu. E foi muito triste. Por isso eu dediquei em memória dele. Então, tem alguns pontos neste livro que eu gostaria de relatar rapidamente, para que vocês conheçam o livro por dentro. Isto é uma resenha do meu livro. Então, aqui na página 3, é a folha de rosto. É a apresentação do livro. Base Aérea de Fortaleza 2. Por que 2? Porque foi o segundo a ser lançado com o mesmo nome. A versão sem romance. Todo romance tem uma anotação antes. Tem uma versão não romântica. Por isso eu coloquei as anotações que deram origem aos Contos Memoriais de Albertina. Ok. Na página 11, eu faço um breve resumo das siglas e postos hierárquicos da Força Aérea Brasileira. As siglas constantes no livro. Na página, passando uma página, a próxima, são as siglas constantes no livro. A hierarquia começa pela mais alta patente. E aí vai descendo. Esse livro está todo em preto e branco, porque embora hajam umas fotos que sejam realmente em preto e branco, se eu fizesse colorido, esse livro ia custar o dobro do preço. Então, porque como é um site de autopublicação, eles imprimem 1 a 1. E imprimindo 1 a 1, sai muito mais caro por causa dos impostos. Na página 23, eu falo do início. O resumo histórico sobre a base aérea de Fortaleza. Esta é uma foto antiga da década de... Esse aqui foi um sargento que tirou essa foto e enviou para mim. Logo quando a base aérea de Fortaleza foi criada, a base aérea de Fortaleza foi criada em 1942. Essa foto é entre 1942 e 1950.
Essa era a base aérea de Fortaleza no começo. E foi como eu conheci no ano de 2000. Quando eu conheci no ano de 2000, ela estava dessa mesma forma aqui. Ainda não tinha mudado muita coisa. Tinha sido preservado muito da sua arquitetura. Na página 30, aliás, na página 29, aqui, a bolacha e o grito de guerra. A primeira fase, esse livro também é dividido em fases, porém não mais em forma de contos. Dessa vez ele é um livro em que eu falo por mim mesma, não é mais a Albertina quem fala, é a escritora Solange, são os relatos que eu fui colher lá, então eu revelo tudo nesse livro. Primeira fase, primeiro do quarto grupo de aviação, que é a formação dos líderes da aviação de caça. Mais adiante, na página 38, eu começo a contar sobre as dificuldades de se escrever um livro pela primeira vez e um livro histórico. Não foi difícil eu convencer ao comandante de lá de que eu queria escrever um livro. Não foi difícil. Difícil foi como me apresentar, porque eu não tinha um projeto formado. Então, difícil foi entrar lá, porque tem toda aquela questão de você passar pelo corpo da guarda e eles trabalham pela segurança. Eu não vou usar esse termo ditadura, eu não vi isso lá. O que eu vi é o seguinte, há um filtro. Não é todo mundo que entra numa base militar, até porque como eles estão protegendo ou trabalhando pela proteção da pátria, então eles precisam realmente, eles são orientados a tomar bastante cuidado com quem entra lá. Então eu entrei lá. Significa que eu passei pelo filtro. Eu passei pelo corpo da guarda. Eu passei por uma entrevista e daí nessa entrevista viram que eu estava realmente querendo escrever um livro e me deixaram entrar. Ah, mas isso aí é uma questão. Foi o ponto de partida. A página 46. Como é feito o controle da navegação aérea militar? Esse é um shelter, um radar portátil. E aí vocês descobrem o que é isso quando vocês comprarem um livro. Mas é um radar portátil, utilizado para missões fora da base. Conhecendo o primeiro do quarto grupo de aviação. Então, aqui ficava, né? Não sei como é que tá agora. Aqui no cantinho, o quinto do primeiro GCC. Aqui no meio, o primeiro do quarto grupo de aviação. E bem aqui atrás dessas plantas onde tem essa torrezinha aqui, ficavam os hangares de manutenção dos aviões, mas particularmente o Chavante. E entre o quinto do primeiro GCC e o primeiro do quarto grupo de aviação ficava o DPVDT 26, que hoje é chamado de DTCFZ. A partir do próximo vídeo eu vou continuar falando das abelhas, mas é no próximo vídeo. Já já.